Voltamos aqui com mais uma videoaula. Vamos tratar agora de arcos e ângulos. Já desenhei algumas circunferências aqui na tela do computador. Então vamos ver aqui, 2 pontos de circunferência. Divide esta circunferência em duas partes iguais. Cada uma dessas partes será denominada arco de circunferência. Observe na figura aqui os pontos A e B determinam 2 arcos, certo? Sendo que esses 2 arcos aqui eles podem ser chamados de arco A, X, B e arco A, Y, B. Um arco menor, que é o arco AXB, um arco maior, que é o arco AYB. E para medirmos esses arcos, nós temos que compará-los com um arco unitário. Na segunda figura aqui nós temos um arco micro. Arco mi aqui, o arco micro está aqui embaixo. E nós comparamos ele com esta medida desses arcos, desse arco AB que está aqui. Nós podemos ver que o arco A XB arco AXB ele vai ser igual a 5 micro. 5 micro. Comparando esta medida aqui com esta aqui. Nós temos 5 medidas, aliás, 4 medidas. Nós temos 4 medidas que são iguais, 4 micro. Mas, para nós podermos entender isso, vamos transportar isso aqui para a referência que nós temos de trigonometria, que é o arco unitário. Esse arco unitário ele vai ser chamado de grau. Por quê? Porque, como eu falei na aula anterior, a circunferência ela foi dividida em 360 partes iguais. 360 partes iguais. Certo? Então, o que acontece? Que o grau é um arco unitário correspondente a 1 sobre 360 da circunferência. E esse grau unitário ele é representado por um símbolo, uma bolinha no canto. Tipo assim, se eu tenho 30 graus, vai ser 30, uma bolinha no canto do zero aqui. Vamos ter como exemplo aqui, vamos colocar aqui que esse arco aqui, vamos colocar como exemplo aqui embaixo. Digamos que eu tenho aqui um ponto B, aqui um ponto A. Digamos que esse aqui temos um X aqui. Certo? Vamos colocar o mesmo exemplo aqui da anterior também. Digamos que esse arco aqui, arco AXB, ele contém 30 vezes o grau, que é esta medida aqui. 30 vezes o grau. Digamos que aqui seja o grau representado. 30 vezes o grau. Se de 30 vezes o grau, o que é que vai acontecer? Ele vai ser igual a 30 graus. Ou seja, 30 vezes o grau. Ou seja, como é que se escreve isso aqui usando a metodologia correta? A medida do arco AXB ele vai ser igual a 30 graus, certo? 30 graus. E nós podemos delimitar da seguinte forma. Eu falei da aula anterior que para estudar esse conteúdo seria necessário que você tivesse revisado antes
assunto de triângulo. Por quê? Porque quando eu tenho essa circunferência aqui que eu desenho que eu faço um ângulo para cá, um ângulo aqui, nesse caso aqui, eu traço uma semi-reta, pegando este ponto A ao centro, eu traço uma semi-reta, pegando este ponto B ao centro, eu tenho o quê? Eu tenho exatamente um ângulo, formado por essas duas semi-retas, e vão se encontrar no ponto zero. Fazendo isso, eu tenho um ângulo qualquer, chamado de ângulo θ. Se eu traçar uma perpendicular ao segmento OA, tocando o ponto B, eu tenho exatamente um triângulo retângulo com um ângulo θ. Por isso é que eu disse que você tem que revisar assunto de triângulo antes de passar para o ciclo trigonométrico. Se você entender o conteúdo de triângulo retângulo, triângulo qualquer, e souber resolver pela lei do seno e dos cossenos, como você já deve ter estudado antes, você vai conseguir aprender esse conteúdo facinho, que não é um conteúdo complicado, porém necessita de uma base que é triângulos retângulos e triângulos quaisquer antes. Quem tiver dúvida a respeito desse conteúdo, me mande depois pelo Facebook ou pelo YouTube, e vou estar gravando um outro curso falando desse conteúdo que vem anterior ao ciclo trigonométrico. Na próxima videoaula, eu vou estar falando sobre a parte de graus, para a aula não ficar muito extensa, e vou estar fazendo alguns exercícios para poder fixar esse conteúdo. Certo? A todos, muito obrigado. Me adicionem no canal, se inscrevam, compartilhem, me ajudem a divulgar essas videoaulas, porque quanto mais vocês me ajudarem a divulgar, mais teremos como passar conteúdo.